Uriel, que a gente brinca aí, chama de Neymar da Telecom, mas a história dele de superação, de resiliência, de humildade é uma história, pelo menos pra mim, me inspira muito. Mas eu acho que compartilhar essa história com a galera aí, e espero que de alguma forma possa te inspirar ou te ajudar. Parceiro, mas pra quem não te conhece, Uriel, quantos anos? 34 anos, e a galera me conhece como Neymar do Telecom, porque eu fui sósia do Neymar, saí na capa, jornal, aproveitei um pouquinho, deu pra aproveitar um pouquinho. Deu pra aproveitar. Foram 3 anos de aproveitamento. Você tem uma história muito inspiradora, eu lembro até hoje, e não sei se é problema contar, mas uma vez a gente tava batendo um papo e você me contou que você, cara, morou em abrigo, tudo, e que você puder compartilhar um pedaço dessa história, por quê? Porque eu acho que, cara, muitas vezes a gente tem dificuldade de falar, mas isso inspira, né? Às vezes tem pessoas que estão assistindo, que trabalham na Telecom, que acham que não é possível, e aí às vezes com uma história dessa igual a sua, vê que existem várias possibilidades. Se você puder contar quem era você, o que aconteceu e como que você apareceu assim na Telecom? Danilão, eu vim de uma família bem pobre mesmo. Eu e meus 6 irmãos, que nós somos éramos em 7, né? Acabamos sendo entregue para adoção. Então, nossos pais... Vocês eram em 7? Éramos em 7. Eu perdi 2 irmãos na idade jovem ainda. Tem 4 anos, minha idade. E a minha outra irmã, ela tinha uns 30 anos, mais ou menos, quando a perdi. E aí, meus pais, né? Meu pai era militar do exército, mas era alcoólatra. A minha mãe era meia doida. E aí, nessa briga entre eles pegaram e nos entregaram pro abrigo. E aí passou um tempo, entrou naquela fila de adoção, a minha avó, depois que ficou sabendo, porque os dois sumiram no mundo, e ela acabou... Desculpa, porque quando eu falo da minha avó é meio complicado, mas ela acabou pegando e levando 7 para ela poder criar. Passou um tempo, minha avó ela sofreu 2 infartos nesse meio do caminho, e meu pai e minha mãe reapareceram, e eu tinha 6 anos de idade, e eles nos levaram a morar junto com eles novamente. Mas entre aquelas brigas que eles tinham bastante, meu pai era muito agressivo, com a minha mãe nós passávamos muita dificuldade, nós fomos novamente pro abrigo, mas depois voltamos, então eu tenho uma recordação assim de muito abandono da minha mãe, que ela fugia muito de casa e nos abandonava. Só quando eu completei 8 anos ali para 9, eu já queria começar a trabalhar, eu queria ganhar meu dinheiro, porque eu via a dificuldade da minha família de eu nunca ver meu pai dar um dinheiro para comprar um pão, né? Ele saiu do exército e tal. E nossa vida ficou muito difícil mesmo. E nós morávamos numa comunidade que era um barraco de madeira mesmo. E nessa daí... Aonde que era? Em Guarulhos, cara. Em Guarulhos. Era ali no Parque Jandaia em 1996, 1997. Então ali era o terror. Eu vi bastante gente ali morrer, hein? E aí o que acontece, cara? Nesse meio termo eu consegui o meu primeiro emprego, que foi numa quitanda. Então eu já ganhei, a dona lá me pagava R$100. Só que eu era muito magro e eu tinha um problema. Quando ela colocava eu pra carregar melancia, eu derrubava a melancia e quebrava. Aí eu pagava a melancia dela porque gerava o prejuízo. E aí minha irmã foi pra feira tal, minha irmã mais velha, no qual eu amo muito. Ela chegou e falou, ó, na feira lá eles estão precisando de alguém pra vender coentro. E lá eles pagam por maço. E aí eu comecei a fazer umas contas, que eu sempre gostei de matemática, eu falei, eu vou ganhar mais. E fui pra feira, fui vender coentro, e aí eu passei por diversas bancas na feira. E depois da feira, minha mãe começou a fazer geladinho, entre outras coisas de chocolate, eu comecei a vender. E eu também tive minha carroça, que eu pegava papelão, e um senhor uma vez me parou e falou pra mim, olha, tem ali uns papelões pra você pegar numa fábrica. E, cara, era muito papelão. E eu me lembro que deu muito dinheiro, R$100 e poucos na época, era muita grana pra mim. Então eu fui passando por todo esse processo, depois fui vender no trem, depois eu fui vender no semáforo, água, refrigerante, suco, né? E aí nessa jornada toda aí, eu fui pra feira e me foquei muito na parte de peixe, limpeza de peixe. Então eu fui lá e aprendi a limpar peixe. Então eu comecei lavando caixa, depois eu fui treinado pra fazer limpeza de peixe, fazer filé. Só que nesse meio tempo, fui crescendo, a vida foi passando. Eu conheci a mãe das minhas filhas depois, e aí eu falei, cara, eu preciso arrumar um emprego na cabeça do qual eu fui criado, registrado. Eu já tinha passado também por transporte, né? Trabalhei um tempo sem registro, e nessa daí que a mãe das minhas filhas, eu ali pensando, o que eu vou fazer? Comecei a procurar. Até que tinha uma, no centro da cidade, ela foi ganhar a minha filha mais velha, e eu andava com R$2 para comer um salgado de manhã, e se eu fosse rodar até a tarde, eu comia à tarde. E quando eu conseguia, eu roletava a catraca, porque eu economizava. Não é certo, mas eu tinha que fazer, eram minhas condições. Então eu chegava na catraca quando dava, ou eu varava a estação, ou eu dava um jeito de não pagar a passagem. Eu dava um jeito. E aí nessa daí, eu vi, era 18 horas e 15 minutos, eu vi um anúncio lá,
técnico de fibra óptica, precisa ser experiência. Eu achei que técnico de fibra óptica, cara, era algo com telescópio, né? Você vê e tal. E aí eu fui. Nessa época eu também já tava fazendo evento de sósia. Me chamaram para 2 eventos, mas não ganhei dinheiro. Usaram minha imagem, mas não ganhei dinheiro. Só que eu fui. Foi bem legal. Pô, pagaram pelo menos o corte do meu cabelo. Sempre fui chato, cabelo, pagaram. E aí nessa daí, quando eu cheguei lá, falaram, você tem que ir lá na Líder, assim. E eu não tinha o dinheiro. Cara, era muito assim, eu tinha que pegar a grana e já tá com a grana ali. E eu não podia ficar gastando à toa pra ir pra uma entrevista e não dar certo. E aí eu fui nessa entrevista, chegou lá, ó, a vaga foi fechada, agora só tem por produção. Eu falei, eu topo. Aí a mulher falou, não, nós vamos pensar. Nesse meio tempo de pensar, eu vou ver telemarketing, vou ver operador de telemarketing. Fui e tal, e numa entrevista de telemarketing na Aí empresa... você tinha quantos anos? 21 anos de idade, cara. Caraca, cara. Na entrevista de telemarketing, foi engraçado que a mulher me fez uma pergunta numa empresa chamada Teleperformance. Todo mundo falava bem dessa empresa e tal. Aí a mulher perguntou pra mim assim, o que você quer ser aqui dentro da empresa? Eu via todo mundo levantando, o trabalho, tem experiência, eu não tinha nada. Só que eu cometi talvez uma gafe ali, mas hoje eu agradeço. Eu falei pra mulher assim, olha, no mínimo seu gerente. Deu 2 minutos, ela me chamou lá fora e falou que eu não passei na entrevista. Ela era gerente. Falei, nunca mais. Aí eu fui, até comentei com a minha avó, ela falou, como que você fala que você quer ser gerente de quem tá te entrevistando? Não vai dar muito certo. Aí eu fiquei muito triste ali, cara. Eu fiquei pensando, eu falei, nossa, vai dar tudo errado, não vai dar certo. Vou voltar pra feira. E aí eu voltei pra feira e continuei ali fazendo uns bicos até que eu recebi uma ligação. Olha, você tem que estar amanhã, 7 horas da manhã, na rua Caiubi, lá em Perdizes, pra um treinamento, lá no prédio da Viva. Eu falei, mentira, verdade? Se você passar nas 2 provas lá, você já sai empregado. E eu ia direto, eles só pagavam um lanche, eles não davam a condução. E aí a minha avó sempre ali me ajudou muito, eu sou muito grato a ela. Eu a perdi o ano retrasado, mas minha avó sempre foi uma inspiração de mulher pra mim. Então, eu comecei a fazer esse curso. E eu peguei muita amizade rápida. E quando a galera viu que eu fui lá, eu falei, nossa, eu saí na capa do jornal. Aí pegou. Pô, Neymar do Telecom, cara, não acredito, não sei lá o que e tal. E nessa que pegou, eu comecei esse estudo. Só que eu ficava muito preocupado. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? É aquele negócio dentro de você. Será que eu sou capaz de chegar ali? Então, dentro de mim, eu tinha uma sensação, talvez, de incapacidade de chegar ali. E eu cheguei num dia a chorar, de verdade. E aí o meu instrutor era o Fábio, ele falou, cara, calma que você vai conseguir, você é um moleque dedicado e tal. E eu chorei de verdade, porque eu já tinha minha filha, ela já tinha nascido. Nessa época você já tinha filha? Eu tinha minha filha, ela tinha nascido, era recém-nascida, entendeu? Então, tipo assim, tinha 2 meses que ela tinha nascido. E minha filha dependia de mim, né? Como pai provedor. E aí, eu preciso passar nesse negócio. E eu aqui não tô ganhando R$1. Como que eu vou manter aquele negócio ali? E aí eu falei, calma que você vai passar. Eu consegui e saí dali empregado. E aí eu me tornei técnico e fiquei por 11 meses. Só que eu tive a infelicidade de não querer cortar meu cabelo, porque eu ainda fazia eventos de sósia. Aí eu já ganhava um dinheirinho. Só que o que aconteceu? Entrou um gerente novo. Ele até te segue, eu acho que ele vai ver isso aqui. Mas hoje é meu amigão. É meu amigão. Eu sou cliente ainda da empresa dele. Ai, que legal. Ele chegou um dia em mim e falou assim, cara, vem cá, você precisa cortar esse cabelo. Aí eu falei, não corto meu cabelo. Aí ele falou, ó, o que é mais importante pra você, o seu emprego ou o seu cabelo? Aí eu falei, o mais importante pra mim é Deus, a minha família... E o meu cabelo. O meu cabelo, cara. Depois é meu emprego. Aí no outro dia teve reunião, aí o meu supervisor me chamou e falou, ó, é pra você ir pra base. O supervisor falou, vai pra base, alguma coisa de ruim vai acontecer. Normalmente não é legal, não é bom, não é um café da manhã que você vai tomar. Aí eu cheguei lá e falaram, ó, você tá sendo demitido e não é nada contra você, etc e tal, só que eu já sabia. Eu falei, cara, não preciso cortar meu cabelo. Já dá pra tirar um corte, né? Ele foi demitido pelo cabelo. Cara, eu chorei de verdade. E agora, o que eu faço da minha vida? E aí, nessa daí, o que eu faço da minha vida? Fiquei pensando, e eu correndo atrás. Porque o que aconteceu? Eu era técnico só de instalação. Eu não tinha uma qualificação para a parte de difusão, de utilizar um OTDR. Então, quando eu bati lá na Procisa, a primeira coisa que me perguntaram, você sabe mexer com o OTDR? Eu nem sabia o que era um OTDR. E aí isso me deu uma coisa na minha cabeça que eu falei, é qualificação. Para você crescer nessa vida, seja no mercado que você tiver, você tem que se qualificar. E se qualificar além daquilo que você já está hoje. Porque nós estamos aqui. Então eu preciso aprender algo além naquele mercado no qual eu estou inserido. Porque você é do marketing. Então, de repente, o seu limite de visão é sobre uma ferramenta X. E a Y, se você não se abrir para aquele conhecimento, você não vai chegar no próximo nível. E aí, o que eu fiz? Feira. Fui para feira. Cara, conheço fulano e ciclano tal,
Consegui. Cheguei na feira, o cara falou, mas não tem a bota porque sirva pra você, cara. Se você quiser começar hoje, eu falei, demorou. Perdi um tênis, novinho, branco, que eu adoro tênis branco, mas perdi, mas eu arrumei um emprego. Eu ganhava R$45 por dia trabalhado. Minha filha não vai passar dificuldade. E aí, nessa daí, passou um tempo. Toda segunda-feira é folga pro feirante. Aí eu tava ali no metrô Carrão andando, eu vi no amarelinho um anúncio que tava precisando. Eu vou bater lá. Cheguei lá, era num sindicato que tinha ali. Aí a mulher falou assim, olha, só que pra participar você precisa estar com a carteira de trabalho. Cara, eu já tava com 23 anos, mais ou menos. E aí eu falei, moça, deixa eu participar, fazendo um favor. Eu não tô com a carteira, mas eu tenho qualificação pra isso. E aquela moça, ela me deu uma grande oportunidade. Aí teve umas dinâmicas e tal. Eu passei nessa dinâmica. E aí eu fui pra Telemon. Cara, eu lembro quando eu cheguei na Telemon, teve a entrevista, a mulher falou, ó, você passou. E aí eu peguei o contato dela, falou, eu vou mandar à tarde pra você a lista de documentos. E essa mulher não me chamava de jeito nenhum. E eu chamava ela, e eu ligava pra ela, falou, calma, você já passou. Só que aquele desespero de que eu preciso dessa vaga. Eu não tô aqui pra brincar. Eu preciso disso. Eu ia estar recebendo um salário muito melhor do que eu já tinha recebido. Na época era 1.385 mais 30% e um vale-refeição muito bom na época. Bom, na feira você não tem isso. É o dia, é R$45 e ali já está incluso sua condução e eles vão te dar um almoço na feira que é uma marmita, ponto. E quando precisar ir pro CEAGESP, você vai ter que ir. Não tem conversa. Você vai acordar 1h da manhã, vai se arrumar e vai pro CEAGESP carregar e puxar carrinho com as caixas lá de peixe. Caraca. Aí eu pegava um ônibus cheirando a peixe, aí tinha gente que falava, nossa, tá um cheiro de peixe aqui. Aí eu, nossa, você comprou peixe? Eu falava pra pessoa que falava, nossa, você comprou peixe? Eu acho que alguém aqui no ônibus comprou peixe, mas era eu com o cheiro de peixe. Caraca. Aquela vergonha, eu falei, cara, que esse cheiro de peixe aqui, eu tô espantando todo mundo, não tem perfume pra limpar isso aqui. Mas aconteceu isso, e aí a Telemon foi lá e me chamou e fui, e aí eles descobriram que eu já tinha trabalhado com fibra, só que eles acharam que eu era qualificado com a parte de fusão. Mas aí eu não era. Comecei a sair com 3 técnicos, né? Só que aconteceu um negócio que foi um divisor de águas na minha vida, que são decisões que nós temos que tomar às vezes na vida. Só que às vezes nós temos que ter alguém para nos conduzir. O que aconteceu? Esses técnicos, nós fazíamos a parte de torre de telecomunicações. Então nós íamos lá, montávamos os DIO e fazíamos os testes. O que aconteceu? Os caras, eles furtavam cabos dessas torres e furtavam algumas peças de alumínio, cara. E eu vendo aquilo, os caras querendo que eu participasse, falei, cara, eu não posso participar desse negócio. Aí eu liguei para uma advogada, amiga minha, e comecei a conversar com ela, a doutora Érica. Falei, doutora, tá acontecendo isso, que ela é amiga da minha família, e agora o que eu faço? Aí ela falou assim, Uriel, você só tem 2 escolhas. Se você continuar, você pode ser lá na frente incriminado e vai responder criminal e vai ser preso. Se você não falar para se você falar para o seu supervisor, você tem um problema da sua família. A terceira opção, na verdade, que ela falou é você pedir demissão. Como que eu peço demissão tendo minha filha e eu precisando trabalhar? Eu não posso fazer isso. E nesse tempo que se passou entre a Telemon mais um tempo de feira, a mãe das minhas filhas, ela ficou grávida novamente. Nossa, aí não dá. Já tava vindo mais uma boca. É. Aí eu fiquei pensando durante uma semana. Fui no meu supervisor, o nome dele era Felipe, tinha 26 anos, mas uma sabedoria gigantesca. Eu cheguei nele e falei assim, ó, Felipe, eu vim pedir meu desligamento. Sabe aquele cara que ele, tipo assim, não é normal você ter vindo aqui, feito o que você fez pra entrar e agora você tá pedindo desligamento? Ele falou, cara, o que tá acontecendo? Não fez nada. Ele falou, não, tá acontecendo alguma coisa. Porque você brigou tanto pra entrar aqui na empresa e você quer simplesmente sair. Eu sei que deu 10 minutos, ele voltou, ele aguarda aqui. Ele falou, o menino que sai com você na rua tá fazendo alguma coisa errada, não tá? Eu falei, cara, eu tenho uma família e eu não quero me envolver com nada de errado. Aí ele falou, a partir de amanhã você vai começar a trabalhar comigo interno. Você vai ser meu braço direito aqui. Cara, foi uma chave, foi uma decisão que eu tomei que fez mudar tudo. E aí ele foi me ensinando as coisas. Passaram 3 semanas, ele falou, ó, eu vou pedir demissão da Telemon e você vai ficar no meu lugar. Só que antes, você vai lá pro prédio da TIM, você vai trabalhar lá. Quando chegar lá, você vai procurar o seu Edilson e o Pedrão. Fui lá, tá bom, ele falou, a partir de quando? A partir de amanhã, do dia que nós conversamos. Cheguei lá, o meu horário era às 8, cheguei 10 para as 8, ó, quem é o seu Edilson aqui? Sou eu, você é da onde? Sou da Telemon. Qual é o seu nome? Uriel. Você parece com o Neymar. De primeiro eu falei, gostou de mim? Ele falou, só cadê sua equipe? Eu, não, minha equipe começa às 8 horas. Não, você já deslocou, já designou o serviço para eles? Já sabe onde tá suas equipes? Você não sabe? Eu quero o telefone do seu diretor, que eu vou ligar para ele agora, era o Max. Falei, não, esse velho é louco. E na frente todo mundo assim, ele gritava, esse velho é louco. Saí, falei pro meu supervisor, não vou ficar. O cara quer gritar comigo, tá maluco? Não vou ficar, esse velho é maluco, não vou ficar. Aí ele falou assim, ó, você quer crescer? Então é esse velho que você vai ter que tolerar. É verdade. Porque senão você não vai crescer. Eu garanto uma coisa pra você, Uri, esse cara tem muito te ensinar.
O seu Edilson era um diretor lá dentro. E justamente isso que ele me ensinou, cara. Às vezes nós somos cobrados de uma forma mais energética por algumas pessoas e nós, às vezes, só olhamos o lado negativo. Nós não olhamos o lado positivo, que é como que ele chegou aqui nessa parte de se tornar esse cara. Quantas pessoas que hoje tá abaixo dele? Então, ele tá há 30 anos. Na época que eu entrei, ele já tinha 25 anos nisso. O cara não chegou a 25 anos nisso daqui, cara, sendo um idiota, um tolo. Não, o cara aprendeu, ele tem muito conhecimento. E aí eu engoli isso daí e determinei comigo mesmo. Eu vou começar a chegar às 7 na empresa, mas eu registro meu ponto às 8. Mas eu vou chegar às 7. Só que eu vi um detalhe que a empresa não tinha, ela não fazia o controle sobre os serviços que eram realizados. A TIM, na época, pagava R$2.000 por cada problema que era solucionado. E eu comecei a listar. Só que eu não entendia de Excel, eu era péssimo. Cheguei num primo meu e falei pra ele, cara, eu preciso que você me ensine Excel. Ele falou, leva tempo. Eu falei, mas eu não tenho tempo, eu preciso que você me ensine rápido. Aí ele pegou no final de semana e falou, vou te ensinar o básico, o todo não dá, então vou te ensinar o básico, como que você faz. Ele pegou um final de semana e dedicou a me ensinar mesmo, meu primo Leonardo, sou muito grato a ele por isso. Mas tudo na vida volta depois. E aí ele me ensinou e eu comecei a listar isso daí. E eu comecei a perguntar pro seu Edilson, pro Pedrão, que foi lá me ensinando, ó, vem cá. O Pedrão, quando ele viu que eu tomava muita pancada do seu Edilson, ele me chamava, vem cá, vem cá. Ó, faz assim, faz assado, assim vai ser melhor, assim ele vai te enxergar mais, assim você vai conseguir melhorar seu resultado. E aí eu entendi uma jogada também, que você tem que aprender a liderar. E liderar no negócio não é você só mandar, você tem que saber jogar o jogo para você ter o colaborador do seu lado. Alguns você vai ter que trocar, faz parte do processo, não tem jeito. Mas outros você vai ter que saber negociar. Porque a liderança é uma negociação, cara. Que idade que você entrou e que idade você saiu? Olha, lá você era na novo demais, TIM, né? eu entrei ali na TIM nos 23 e fiquei lá dentro até uns 24, só que foi lá que eu falei, não, daqui pra frente é o meu negócio. Porque foi ali que surgiu uma oportunidade. Quando o meu ex-supervisor, o Felipe, e o Pedrão também ali, o Pedrão trabalhava dentro da TIM, eles falaram pra mim, cara, se você quer crescer na vida, pelo menos nesse mercado, esse é o cara que vai poder te mentorar e vai fazer você chegar em outro nível, isso me abriu a mente. Porque eu já vim de uma família onde eu vi muita agressão, muita raiva ali dentro. E eu confesso, eu não acreditava em Deus. Eu não vim de uma família evangélica, cristã, não. Eu vim de uma família de outra religião, mas não tem nada a ver sobre religião. Quando eu fui procurar ter o entendimento mesmo ali, né, sobre a Bíblia, eu fui expulso porque acharam uma Bíblia que eu tinha ganho, e aí eu falei, cara, eu fiquei com mais raiva de Deus ainda na época, e meu encontro com Deus foi algo, tipo, sobrenatural. Mas foi um encontro, assim, muito top, numa fase muito doida da minha vida. Essa história aqui, eu nunca contei. Mas se você quiser contar só... É tipo assim, cara, eu vou tentar resumir, isso, assim. Dá uma resumida. Como eu vim de uma família onde eu vi muita agressão, no colégio eu não tinha amigos, né, eu já cheguei a ser bastante zoado, eu estudava muito, assim, né, eu nunca fui de me envolver em bagunça, porque meu pai, se eu tirasse nota vermelha, ele me matava, né, então eu nunca apanhei de cinta do meu pai sempre bateu nós de madeira mesmo, meu pai, ele era um pouquinho violento, né. Então, você estava acostumado com o ambiente muito. Resumindo, se eu errasse nem errasse, eu precisava ser agredido e tal. Acabou. E aí o que aconteceu? Numa fase da minha vida, moleque, 17 anos, tal, conheci uma pessoa, uma moça, me relacionei, e aí depois eu descobri que os pais dela eram estelionatários. Tô vindo do trabalho embora, prenderam eles, falei, meu Deus, que loucura, tal. O que aconteceu? Desculpa. Acharam que eu tinha feito a denúncia contra eles. Mandaram 3 caras lá na porta da minha avó pra me matar. Ferrou, velho. Vou morrer, vou me matar. E aí nessa daí e tal, naquela situação, minha avó, é aquele negócio, nós não ouvimos a orientação dos mais velhos muitas vezes e quebramos a cara. É quem tem a experiência, é sobre quem tem mais experiência do que eu em cada área da minha vida. Minha avó pode não ter tido tanta experiência, nenhuma, como do desnegócio, mas ela tinha sobre pessoas. E aí minha avó falou, se afasta dessa menina, e eu teimoso. E aí chegou num dia ali, cara, numa discussão acalorada com o padrasto dela, o cara falou que ia me matar. Você vai me matar? Ou então vou te matar primeiro. E aí deu uma treta feia mesmo. Aí o que aconteceu? Delegacia, aquele negócio todo, meu patrão ali foi lá e me ajudou, cara. Eu não trabalhava no mercado de telecom, era da feira ainda, meu patrão foi lá na delegacia e me ajudou.
O delegado super gente boa, viu que eu era trabalhador. E aí, aquilo ali deu um reboliço na minha vida. Ferrou, eu chorava pra minha avó, pedi perdão pra minha avó por não ter ouvido ela e tal. O que aconteceu? Minha vida continuou. Eu achei que esse negócio tinha morrido. Pô, morreu, foi uma ameaça de um lado, a do outro, o negócio acabou aqui. Não, tem um processo, cara. Houve uma ameaça das partes aí, tem um processo, você precisa comparecer. E eu não fui. Quando eu fui tirar um atestado de antecedente, você tá pedido. Caraca, cara. Cara, eu frequentava uma outra linha de religião e nada a ver sobre religião, e aí, nessa daí fui, não era igual hoje em dia, que você vai lá, não, você tá pedido, já vai lá direto pro juiz, resolve. E agora, o que eu faço? Pobre, ferrado, não tenho advogado. O que eu vou fazer na minha vida? Meu pai, pela primeira vez, por incrível que pareça, ele com toda essa dureza dele e tudo mais, foi a única vez que eu vi meu pai sendo pai de verdade. Que ele foi atrás, e aí que essa doutora Érica, amiga da minha família, a mãe dela tinha sido minha professora, eu nem sabia, ela foi lá e correu por mim. E aí, nesse meio inteirinho, foi um cara que começou a encher meu saco pra querer falar de Deus. Cara, não quero saber, eu já tô ferrado. E aí, esse cara, ele chegou uma hora e ele falou assim, cara, se tivesse que fazer um pedido, vamos lá, então, faça um pedido pra Deus. Qual é o pedido que você pediria? De ele me tirar desse inferno. Se Deus existe mesmo, então que ele me tire desse inferno. A partir do momento, se ele me tirar daqui, eu acredito que ele existe. Se não, cara, não enche meu saco. Olha, eu acho que Deus, ele falou assim, você não me conhece. Você não me conhece. Literalmente, você não me conhece. Só que, só voltando um pouquinho, quando eu tinha uns 13 anos, 12 anos, porque eu saí da casa dos meus pais 14 anos, peguei minhas coisas e fui embora. Eu já tinha fugido uma vez de casa, tal, fui pra rua. Quando eu tinha essa idade, uma senhora me parou assim, tinha 12 anos na verdade, ela me parou. Eu lembro, bem humilde, ela falou assim, filho, Deus pede pra mim te falar que você vai ter um futuro muito grande. Você vai ter sucesso lá na frente da sua vida, assim, assim. Aí eu falei pra ela assim, senhora, olha só, se Deus existe, não é pra mim. Porque o que eu passo nessa vida aqui, o inferno, ele tá instaurado justamente na minha vida. E fui embora, uma raiva que eu tinha. E quando aconteceu isso, foi um negócio engraçado. Aconteceu, o cara falou pra mim fazer um pedido pra Deus, e cara, no mesmo dia, chegou lá, Biel, você tá liberado. E as coisas foi muito top, que foi acontecendo, aí a minha advogada falou, cara, esse processo foi arquivado. Falei, mentira, foi arquivado. Isso foi um peso que foi tirado da minha vida gigantesco, mas também foi uma lição sobre controlar sua raiva. E aí girou uma chave em mim. Cara, não é porque meu pai foi que eu tenha que ser. E o tipo de pessoa que vai andar do meu lado. Tanto que quando eu conheci a mãe das minhas filhas, a primeira coisa que eu quis saber, quem é a família dela. O que a mãe dela faz, o que o pai dela faz. Pô, o pai é polícia, a mãe é servidora pública, opa. Pra mim, Daniel, eu comecei, fui pra uma igreja, depois me batizei, né? Tive um processo, me afastei, né? E aí, porque às vezes você vai pra igreja e você começa a olhar muito pra pessoa, e não é sobre olhar pra pessoa, com o tempo depois eu entendi, hoje a igreja que eu frequento, eu amo lá, que é a Paz Church, eu entendi que é sobre a palavra, é sobre nós entendermos o que Jesus Cristo ele quis deixar pra nós, é sobre o amor. É por isso que eu falo para as pessoas, lá na nossa igreja ela fala, nós não estamos aqui para falar sobre religião, é para falar sobre o amor de Jesus Cristo, não me importa sua religião. Porque Jesus, ele não era religioso. Então, isso, hoje eu trato minhas filhas, cara, eu amo minhas filhas muito, eu não bato nas minhas filhas, eu as corrijo. Não pode, e eu não falo duas vezes, não pode. Senão eu vou te dar um castigo que você não vai gostar. Mas eu não preciso agredir elas. Eu tomei uma decisão de não beber. Por quê? Porque eu entendi que a bebida, eu tava bebendo vinho. Nossa, eu adorava beber vinho, apreciava muito. Só que eu entendi que um período que eu passei de depressão na minha vida, eu quase tirei minha vida. Eu cheguei a tentar contra a minha vida por umas 4 vezes. Eu falei, já era, game over. Não aguento mais, eu só quero me aliviar disso. A grana que eu tenho na minha conta, que eu sempre lutei pra ter, não tá fazendo mais sentido. Sabe que você acordar e falar, cara, eu tenho 600 mil na minha conta, mas eu não tô vendo sentido na vida. O vazio continua, né? O vazio continua. Vazio. Entendeu? Então isso foi muito aprendizado. E aí nessa coisa do seu Edilson, que nós voltando lá, eu fui entendendo, cara, eu já passei isso lá atrás, de alguém tentar me tirar do sério mesmo. E eu não posso trazer isso pra cá, porque eu tenho minhas filhas. O que elas vão enxergar de mim se eu for um cara totalmente explosivo e que ajo na emoção? Não dá. E aí eu fui muito aprendizado, até um dia que o seu Edilson, ele chegou, me levou num outro diretor acima dele e falou assim, Augusto, você conhece o Neymar? Não. Prazer, Neymar Augusto. Era 8 horas da noite. Augusto, o Neymar trabalha na Telemon. Quanto você ganha lá, Neymar? Falei, 1.385, mais 300. Não. Você vai lá que hoje é Algar, era a NG7. A Algar foi lá e comprou a NG7. Você vai pra NG7, você vai ganhar um salário de lá, 2.650. Mas os benefícios, vai ter um carro pra você e tudo mais. Mentira. Aí você viu, né? Cara, o resultado
daquilo que eu tive que ouvir alguém que estava acima de mim por uma questão de sabedoria, cara. Ele falou, vou ligar pro Max, seu diretor. Ligou pro Max. Max, conhece o Neymar? Não conheço o Neymar. Prazer, então, Neymar é seu colaborador aí. Quem que é o Neymar numa empresa de 21 mil colaboradores? Um número. Ó, é assim, 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 você vai aumentar o salário dele. Eu falei, seu Edilson, não posso ficar desempregado, pelo amor de Deus. Ele, faz aí. Doido do jeito dele. Aí o Max falou pra ele, não, tudo bem, pode falar pra ele vir se desligar da empresa então. Tá bom. Cheguei, lembra do meu primo que me ensinou o Excel? Cheguei lá, Max, ó, isso aqui foi o que a empresa produziu nesse mês, assim, assim, assim. Ele olhou, ele falou, você tá brincando. Nunca vou esquecer. Tá brincando? Não, é isso mesmo, a empresa produziu isso. Aí ele chegou, falou, cara, espera um minuto, desceu. Aí ele subiu, ele falou, ó, vai lá, desce lá, procura a Patrícia e a Simone, que elas vão fazer, a empresa tem um processo que é um pouco moroso, mas você vai passar para supervisor e nós vamos cobrir a oferta da Eng7. E eu continuei na empresa. E aí teve uma brincadeira de CIPA, fui lá e me candidatei, mas na brincadeira, eu fui o mais votado da empresa. A galera gostava muito de mim e tal. E os caras lá do passado que eu tive que tomar a decisão, cara, vou tolerar e vou suportar esses caras e vou participar do furto com esses caras, ou eu vou tomar uma decisão diferente? Eu tomei a diferente. Eu passei a ser líder daqueles caras. Só que pra mim, eu já falei, esses caras não podem continuar na empresa. Só que aí uma empresa grande, o processo dela é diferente de uma empresa menor. Beleza. E o coordenador que tinha lá na época, cara, ele compactuava com muita coisa errada, ganhava dinheiro de supervisores, de empresas, e eu não queria isso pra mim. Cara, isso aqui eu não quero pra mim. E ele pegava no meu pé. Não é porque você é da CIP que eu não posso te mandar embora, tudo mais. A Eng7 não desistiu de mim. Ela foi lá e mandou mais 2 propostas pra mim. E aí eu cheguei a um momento que eu era da CIPA, tinha estabilidade, mas cheguei a um momento, fui lá no meu diretor, falei, olha, quero te agradecer muito, de verdade. Mas não é sobre o dinheiro, é sobre os valores que pra mim é muito mais importante do que o dinheiro em si aqui. Então eu tô me desligando da empresa, tô indo para outra empresa e não minto, foi um medo tremendo que eu tive de sair, porque eu tinha uma estabilidade para ir para uma empresa que eu não tinha estabilidade nenhuma, que se não desse certo os caras iam mandar embora e aí? Eu poderia voltar pro zero, talvez voltar pra feira, que sempre foi uma outra saída para mim. Então tipo, eu arrisquei e fui. Só que antes de eu sair da Telemon, aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu conheci uma empresa que esse cara prestava serviço para as operadoras. E eu falei, cara, me fala um negócio, como que eu faço para montar uma equipe assim? E eu sempre fui guardando um dinheiro, eu sempre gostei de guardar dinheiro. E minha avó era o meu cofre do banco, ela guardava meu dinheiro para mim. E aí o cara falou, cara, é assim, assim, assim. Eu falei, você me ajuda? Eu não tenho tanta amizade com esse cara hoje, aconteceu algumas coisas lá no futuro, mas eu também não posso ser ingrato. Sobre gratidão. Esse cara, ele me emprestou um carro e me ensinou o que eu precisava e me colocou numa empresa. Tudo bem que essa empresa me deu um calote. Foi o meu primeiro calote no mundo dos negócios. Eu fiz todo o serviço e eu contratei um técnico. Falei, cara, você vai trabalhar lá pra mim. O nome dele era Thiago. E lá eu vou te pagando qualquer coisa com o meu salário. Eu já ganhava bem. Beleza? Beleza. O que aconteceu? Eu fiz lá uma nota de 7.800 e poucos reais. No dia de receber não me pagaram. Caraca. Eu tenho que pagar o cara, não tem jeito. E aí eu já fui, deixa quieto, eu vou continuar como funcionário. E aí eu conheci um outro cara, aí eu já tava nessa saída, migração de Telemon para outra empresa, que era pra Eng7. Conheci um outro cara e ele falou, cara, ó, eu preciso que era pra antiga Vogel. Pra Vogel não, era uma antes da Vogel, perdão. A Vogel eu conheci o... Mas era uma antes da Vogel que eles compraram a rede dele, que era uma empresa de uma logo azul, eu esqueci o nome deles agora, que era bem bagunçada a rede. Pra fazer um serviço lá, tudo bem? Tudo. Comecei a fazer 23 mil reais. Aí teve uma época que os bancos entraram em greve. E aí ele falou, cara, não consegui te pagar porque os bancos estão em greve. E não foi uma greve de 1, 2 dias, foi uma semana que gerou essa greve. Aí eu falei, não, tudo bem, fui segurando. Só que aí os bancos voltaram e o cara não me pagava. Quando eu fui ver a conta, tava enorme, o cara não me pagou e eu tomei um calote. O cara nunca me pagou. Só que o cara é o que você falou. Sabe aquele lobo na pele de cordeiro? O cara vinha falar comigo, falava de Deus. Falava sobre a palavra. E, cara, enchia. Nossa, esse cara é muito honesto. O cara tá falando de Deus, o cara é muito honesto. E nem sempre. Sim. Entendeu? E aí eu tomei meu segundo calote bonito. E aí eu tô lá, falei, beleza, segui minha vida aqui e tudo mais. Tô lá na Eng7, me apareceu uma oportunidade de colocar uma equipe dentro de uma outra empresa. E essa empresa, de fato, começou a me pagar certinho e coloquei esse colaborador lá. Terminou o contrato, eu trabalhava lá ainda. Só que o que aconteceu? Quando a equipe tinha algum problema, era horário noturno, eu saía do meu trabalho e ia ajudar a equipe. Então, eu não tinha horário.
Era assim, então eu saía da NG7 lá, que era no prédio da TIM que eu trabalhava, era pra NG7, mas eu ficava dentro do prédio da TIM, tomando conta de equipe de outras empresas. E eu saía ajudar a minha equipe. Não, calma aí, ó, acabou aqui, tô indo pra aí. Tipo, se tiver que passar do meu horário, vai se virando aí até eu chegar aí pra ajudar vocês. E como que eu fazia? Eu tinha um carro, eu já tinha devolvido o carro desse meu amigo e tudo mais, então eu só tinha um carro. Só que era o carro que eu tinha aqui também, vim trabalhar e o cara trabalhar. Então ele trabalhava, ele vinha, eu tinha que levar ele embora, então era tipo, às vezes tinha que levar ele embora, às vezes ele tinha que ir embora de trem, era uma loucura, mas para encaixar os horários e usar um único carro. Aí beleza, comprei um Uno depois, 1995, não subi uma ladeira. Vendi fiado para um cara, o cara me pagou e sumiu com o meu carro ainda. E aí nesse serviço que eu fui fazendo acabou o contrato, mas quando acabou o contrato, eu já tinha feito um acumulado de 96 mil. Você imagina, cara, eu tava ali com meus 24, 25 anos, eu já tinha juntado meus 96 mil reais. Cara, são poucos jovens com 25 anos que tem 96 mil. Eu falei, cara, eu vou comprar uma casa na favela. Pô, o que eu tinha visto? O meu maior lugar no mundo era na favela. E nada contra, galera, ó. Tenho nada contra a comunidade, pelo amor de Deus, mas era porque minha visão era limitada àquilo. Era onde eu enxergava que eu poderia ter um imóvel na época. E aí, Danilo, o que aconteceu? Eu recebo uma ligação, o Pedrão falando, ó, tem a Optel tá vindo pro Brasil, eles chamaram você para trabalhar com eles, mas você também tem a oportunidade de pôr equipe lá dentro. E aí também o Pedrão, o Amorim me chamaram e tal. Falei, top, vou pegar o dinheiro e vou investir nisso. Peguei, fui lá, comprei uma Fiorino, comprei uma estrada, montei equipe, comprei máquina, tudo mais. Peguei a grana que eu tinha e deixei um caixa ainda para manter os 2 técnicos que eu teria. O que aconteceu? No dia de colocar a equipe, ó, não vai colocar mais não. Nossa senhora, só história, hein? Já era. Os caras não querem porque os outros caras ali não aceitam que você coloque a equipe, eles não acham justo, você não tem a estrutura que eles têm muito mais estrutura que você, etc. Olha, eu vou falar, Deus comigo, ele é muito bom. Porque eu fui lá, procurei novamente ele e chorei, mas chorei muito de verdade. Eu falei, eu peguei todos os recursos que eu tinha para poder comprar uma casa para minhas filhas, minhas 2 filhas, que eu tinha na época só 2, e investir tudo nisso daqui deu errado. O que eu vou fazer? Eu só tenho o meu trabalho, mas é a grana que já foi. E eu sou muito grato. Pedrão, ele me ajudou muito, cara. Esse cara, o seu Edilson, eles me ajudaram muito. Quando eles souberam da sacanagem que estavam fazendo, eles foram direto lá na diretoria da Optel. E eu fiquei tão triste, porque o que aconteceu? Eu saí da Algar, fui lá pedir demissão, né, quando a Optel veio pro Brasil mesmo, ali foi em 2013, e fui pra Optel como um colaborador. E só que eu já tinha a proposta de colocar minhas equipes. Só que eu fiquei muito chateado, fui lá e falei, cara, tô pedindo minha demissão, não vou continuar. Aí eu também já tinha perdido meu trabalho, porque eu fui lá e falei, não vou continuar, os caras, não, pensa melhor, não vou ficar, e eu não tinha as equipes pra deixar lá. Mas essas pessoas foram lá e brigaram muito por mim. Até que eu recebi um telefonema, ó, pega as suas equipes que elas vão começar dia tal, beleza? Tá bom. Danilão, eu lembro que eu ganhava, eu posso falar, eu ganhava 18 mil reais por equipe. Eram 2 equipes, 36 mil, cara, com 25 anos ganhando isso, uau. E aí é que vem o processo, que eu não aprendi com alguém acima de mim. 2 equipes, 3 equipes, 4 equipes, 5 equipes, eu falei, já não posso. Aí eu voltei ainda a trabalhar um tempo com eles, mas eu falei, já não posso continuar mais, eu preciso tocar meus negócios mesmo. Comecei a tocar meus negócios e era fixo o valor. Aí eu monto uma equipe de lançamento, fui lá, peguei, comprei um caminhão, equipe de lançamento, monta equipe tal. Até um dia, eu cheguei já nos 30 colaboradores, falei, não, agora eu vou para uma outra empresa também, prestar serviço, vou pegar uma outra ali. E fui crescendo. Eu cheguei a ter 3 empresas, porém essa outra que era a maior de todas para mim. Então eu tinha que trabalhar com 30 dias, passava 20 dias eu emitia nota e eu esperava mais 45 para receber. Então eu trabalhava 30, esperava. No 50º dia, eles mandavam a liberação de emissão de nota e eu esperava mais 45 para receber aquilo que eu produzi lá atrás. Então, tipo assim, tinha um volume de grana lá na mão deles grande. E aí eu fui crescendo, aí me fizeram uma proposta, ó, monta 5 equipes de lançamento. Montei. Ah, agora eu tenho 5 de fusão, tenho 5 de lançamento, monta uma equipe de infra. Montei. Ó, preciso de instalador. No início, que era da Live Team, era um contrato fixo, depois eles mudaram. Não, agora é por produção. E nesse meio do caminho, eu recebi uma proposta, não vou falar o nome, mas de uma pessoa que me chamou. Ô, vem cá e tal, eu preciso falar com você. Fui, eu lembro que estava com rompimento na Alameda Santos, porque quando tinha rompimento grande, eles me chamavam, eu ia lá ajudar, ou resolver algum problema que eles não conseguiam resolver. Ô, Ney, vai lá e tal, eu sei que você consegue resolver. E graças a Deus, Deus me deu um dom, cara, que eu não sei, eu vou lá e eu resolvo. Não vai existir um problema nessa área de telecom que eu não vou resolver. Para mim foi um dom que Deus me deu mesmo. E aí o cara me fez uma proposta. Cara, assim, eu entendi já. Na hora que eu tava tomando um café, eu entendi. 5 por mês.
Pensei, depois eu me dei desentendido, falei, não, cara, por agora não. Cara, eu comecei a sofrer uma perseguição na minha vida tremenda. A minha equipe atrasava 10 minutos, volta, R$ 800 de desconto. E aí uma perseguição, até um dia que demitiram esse cara. Falei, nossa, graças a Deus. E aí eu prestando um serviço para umas outras empresas também, a outras empresas segurando, empresa grande aí do mercado, viu? Segurando minhas notas para pagar uma enrolação. E aqui eu também estava crescendo. Eu cheguei a ter 80 colaboradores, 80. Cara, era muito grande, era muita gente. Eu tenho fotos assim, cara, você vê a frota, era gigante. Então eu tinha supervisor, eu tinha coordenador, eu tinha gerente, eu tinha 2 pessoas para RH. Então era uma loucura. Só que eu não aprendi uma coisa que é importante, delegar. O cara que ele tiver uma empresa e ele não souber delegar, ele vai se tornar o refém da sua empresa para sempre. Para sempre, cara. Ele vai ser o funcionário da empresa dele. Você é só mais um funcionário. Não é que você tem que ficar na sua casa, dormindo até meio-dia. Não é sobre isso. Tem que delegar e dar autonomia pra Tem galera, que delegar e dar autonomia. Só que também tem a virada de chave, que é aquilo que você falou. Não dá para você agradar todo mundo. E eu tinha um problema. Às vezes querer agradar demais. Esse é o problema. Cara, eu preciso agradar, senão o cara pede demissão e aí vai me prejudicar. E não pode ser assim. Nesse processo todo ali que aconteceu da minha vida, eu cresci muito rápido. Cara, eu faturei R$ 484 mil. Eu tava ali com meus 26, 27 anos, faturando 484 mil mês. Eu acho que é muito difícil, eu não conheço. O número deve ser baixo. Não, mas é um número baixíssimo isso. Não é algo normal nem natural, né? Um número, acho que deve ser 0,1% e olha lá, né? E aí falam, cara, você fez faculdade? Não, eu comecei a estudar ali direito, que eu sempre fui muito apaixonado pela área jurídica, mas eu tive que parar na época que eu tinha minhas filhas e tudo mais, eu era um colaborador, por uma necessidade mesmo e pronto. E aí eu vim para esse mercado de telecomunicações. Só que aí começou aqueles acumulados. E é a falta de olhar para o número que é o problema. Porque às vezes nós somos muito, às vezes não, na maioria, nós somos muito técnicos. E tecnicamente, nossa, cara, você é fera tecnicamente. Mas e gestão? Uma empresa ela tem que ter uma boa gestão. Vendas, que é o comercial. Uma boa gestão sobre isso. Financeira. Se você não é tão bom, faz igual eu já fiz. Contrata alguém melhor do que você e traz uma empresa para te ajudar. Ponto. Não fica se matando. E tem os números, que nem eu fiz. Contrata um sistema de BI para te trazer um número rápido. Tem que ter os dados, né? Tem que ter os dados. A empresa tem que ter dados. Eu tive que aprender isso depois que eu quebrei. E aí nós vamos chegar na parte que eu quebrei. E aí foi indo nisso, acúmulo de nota aqui de uma empresa. A outra empresa abriu recuperação judicial. Cara, mas essa empresa abriu recuperação judicial, tá me devendo uma paulada. E agora? Prioridade, recuperação judicial, prioridade aos colaboradores dessa empresa. Você vai pra fila. Não recebi até hoje. Vai pra fila. Toma. Só daquela empresa eu tinha 15 colaboradores. A outra empresa, segurando nota minha, 398 mil reais lá com os caras. Nada. Essa outra empresa aqui começou a segurar a nota minha. E aí, o que aconteceu nesse meio do caminho? Eu achando que os italianos eram os mais honestos, eu descobri que os caras, acho que é mais corrupto que o Brasil, né? Não é à toa que tem a história da corrupção da Itália. Os caras chegaram em mim a primeira vez e falaram, Ney, tá vindo o dono da empresa para cá, nós precisávamos que ele pegasse um dinheiro. Porém, se ele fizer o trâmite lá, tem uma burocracia muito grande, consegue emitir uma nota, pegar a grana e repassar para nós? Ah, inocente. E de verdade, eu fui inocente mesmo, fui lá e fiz. Foi uma vez, segunda vez, na terceira eu falei, isso aqui é esquema. Isso aqui é esquema, não faz sentido. O cara é o dono dessa parada aqui, ele paga o imposto que ele quiser. E aí eu liguei pro meu advogado e falei, doutor, o que eu faço? Tem um bom advogado e um bom contador, viu? Na vida, O que eu faço? Ele falou, Uriel, inventa uma desculpa que a Receita Federal caiu em cima de você. Aí eu falei, não vou poder mais assim, porque a Receita... Acho que os caras ganharam, e aí eu comecei, cara, dali ladeira abaixo. E aí todas as equipes que eram valores fixos, eles começaram a tirar. Chegou um momento, Dani, que os caras contrataram um time todo meu, o time não veio trabalhar. No outro dia os caras só veio pedir demissão. Tomei uma multa dessa empresa, gigantesca, porque o time não foi trabalhar, mas 3 dias depois eu vi que os caras estavam trabalhando lá. Cara, vocês estão de brincadeira, vocês me aplicaram uma multa, mas vocês contrataram meu próprio colaborador. Tá errado isso aqui. E aí eu comecei, cara, dando errado, a dívida da empresa lá em cima, já começou com impostos acumulados, cara, e agora? Fornecedor, locadora de veículo. Quando eu fui ver, o negócio já estava gigantesco. E a empresa veio aqui e simplesmente, rescindiu o contrato comigo. Acabou com o contrato. Eu fui na mesa desse cara e chorei pro diretor, cara, deixa pelo menos uma equipe, tenho minhas filhas, eu preciso pelo menos pagar todo esse negócio que aconteceu e tal na minha vida. Não tenho o que fazer. Foi o cara que tinha pedido pra mim fazer o negócio das notas, eu falei não depois, não tenho o que fazer. Nossa, eu chorei de verdade. E aí, eu falei, e agora, cara?
tem que demitir um monte de gente aqui, eu vou ter que ir pagando tudo. O que eles fizeram? Seguraram a nota. Uma empresa entrou com recuperação judicial, a outra empresa me devendo 398 mil. E essa outra empresa, que é a minha maior de todas, segurou meu faturamento. E fora a multa que eles me aplicaram. Quebrou. Cara, quebrei. Quanto que você ficou devendo? 1.180.000. O negócio é... Isso com 25. 27 anos. Você arrumar uma dívida dessa... É porque as pessoas depositavam esse crédito. Muito. Mas e hoje, se a gente avançar lá pra frente, assim, depois a gente volta um pouco. Você quebrou, hoje você tá com 34. 34. E hoje o seu provedor tem operação onde? Cara, hoje eu atendo Guarulhos, São Miguel, Guaianazes. Falando de residencial, né? Porque o nosso backbone ele é bem grande. Você tem um backbone de... 400 quilômetros mais ou menos ali de fibra que eu tenho na rua. Isso em São Paulo, assim, São Paulo e Grande São Paulo, Paulo, né? Que pega ali uma parte por Ferraz, Guarulhos. E aí você montou o backbone e foi especializando em condomínio. Na verdade, quando eu montei o backbone foi para atender provedor. Ah, você montou, é verdade, você montou o backbone para atender provedor, foi aumentando. Isso. E aí você foi entrando nos condomínios ali. Aí, é difícil montar um backbone dentro de São Paulo, né? É, porque quando o provedor Já me é difícil, pedia... em São Paulo ele pedia, eu tinha que chegar com a redundância. Ah, entendi. Você foi ampliando conforme você ia pegando o provedor. Eu pegava o provedor, eu ia lá e... E hoje você atende bastante provedor ainda. Então, aí é que virou o negócio. Eu me foquei muito no provedor, só que o mercado de provedores, ele teve uma mudança muito rápido. Sim. Você tinha um exemplo. O custo do link, o cara gastava 10 mil. O cara veio uma empresa, cara, agora eu chego pra você aqui a 3. Só que a conta não fechava pra mim. E aí? E aí eu comecei a falar, cara, é muita responsabilidade em cima disso pra um valor muito irrisório, assim por se dizer. Sim, sim. Se eu não tomar cuidado, eu vou cometer o mesmo erro do passado. Quer distribuir a receita por vários clientes, né? E agora o que eu vou fazer? Vou focar no residencial. E aí eu fui no residencial, abri operação em São José dos Campos. Em São José dos Campos eu cresci muito rápido lá. Apareceu até um vereador, não vou falar o nome, mas apareceu um vereador. Ele queria, na verdade, uma consultoria minha. E no final ele foi lá e comprou essa minha operação. Olha que legal. Ele foi lá e me comprou, Aí você capitalizou. pagou, capitalizei, eu tava quebrado. Quando eu descobri que eu tava quebrado de verdade, foi porque a mãe da minha filha foi lá no mercado fazer uma compra, o cartão não passou. Conta bloqueada. Essa história ninguém vê. Mas, cara, olha que bacana. Se você for ver e analisar isso, quando a gente fala de negócio mesmo, você passou por quase todas as fases. Você montou o negócio, quebrou, depois montou o negócio de novo, atendeu B2B pra caramba, vendeu o negócio, capitalizou, aí abriu uma frente B2B, abriu uma frente pro B2C, foi. Então, é difícil ter feito todas essas fases, né? É uma bagagem grande, cara. Aí eu comprei provedor, vendi provedor. Ou seja, você já comprou empresa... E já vendi. Vou resumir aqui um pouco da história do Uriel. O Uriel já montou negócio, já quebrou, já montou outro negócio, já vendeu e já comprou outros negócios. E já vendi também. E já vendeu e hoje... Hoje eu tenho os meus. Hoje você tem os seus ali. O hoje... seu foco principal... Hoje é atender corporativo, e condomínio. Hoje o nosso foco principal é corporativo e condomínio.